Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quarta-feira, essa quinta-feira, dia 12 de dezembro. Tô igual o Cássio, confundindo os dias da semana. Bom, e hoje nós vamos falar sobre as queimadas e o tempo seco que tem afetado o nosso país. Também tem informações sobre o uso de internet aqui em Goiás. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, com cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome e a logo do programa. Daqui a pouco, essa tela vai exibir nosso entrevistado ou nossa entrevistada e também a matéria do nosso programa. E a gente começa, claro, com o nosso giro de notícias nacionais. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 5.000 focos de incêndio. E com o número total dos incêndios, o país concentra 75% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul, segundo o programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O maior aumento no número de focos se deu no Cerrado, que ultrapassou a Amazônia nas frentes de fogo. Nesses primeiros dias de setembro, os focos distribuídos pelo país superaram no dobro do que foi observado em 2023. Em apenas 10 dias, são mais de 37.000 focos registrados, enquanto que no mesmo período do ano passado foram cerca de 15.000. Nesse ano, o fogo foi potencializado por uma confluência de fatores, que vão desde fenômenos como o segundo ano do El Niño, passando pelo aquecimento global e também pela ação humana. E as queimadas têm afetado a saúde dos brasileiros. Por conta disso, tendas de atendimento para hidratação e nebulização serão instaladas em estados e municípios brasileiros fortemente afetados pela fumaça proveniente de queimadas, pelo calor e pela seca. O anúncio foi feito ontem pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Num primeiro momento, a estratégia deve ser implementada em estados da Amazônia e do Pantanal, 2 biomas bastante atingidos pelas queimadas. A previsão inicial da pasta inclui ainda cidades do oeste do estado de São Paulo e parte do Paraná, onde a fumaça provocada pelos incêndios compromete gravemente a qualidade do ar. Segundo a ministra, o Ministério da Saúde registrou, ao longo da primeira quinzena do mês passado, aumentos expressivos nos atendimentos por náuseas e vômitos em determinadas localidades do país, onde há todos esses fatores, o calor, a seca e a fumaça das queimadas. Aqui em Goiás, por exemplo, o aumento em casos de náusea e vômito, por esse motivo, foi de 46%. E ainda sobre saúde, o Brasil registrou mais de 1.000 casos de Mpox, ou Monkeypox, ou varíola dos macacos, nomes que já não estão sendo usados mais, mas que talvez você conheça melhor. Bom, esses registros de mais de 1.000 casos foram apenas esse ano. A maior parte dos casos se concentra no sudoeste do país, com 80% dos registros. Já São Paulo lidera na lista de cidades com maior número de casos confirmados e prováveis, com cerca de 370 ocorrências. E 94% das pessoas que receberam diagnóstico positivo para a doença são do sexo masculino e têm entre 18 e 39 anos. De acordo com os dados, não foram registradas mortes por Monkeypox, Mpox, aqui no Brasil.
Bom, e atenção, estudantes! O prazo para participar da lista de espera do ProUni termina hoje. Você pode manifestar seu interesse na página do ProUni, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado será divulgado na próxima terça-feira, dia 17 de setembro. Os participantes que forem selecionados devem comparecer nas universidades privadas até o dia 26 deste mês para comprovar as inscrições. Lembrando, claro, que o ProUni ele é destinado a estudantes que querem estudar com bolsas totais ou parciais em universidades particulares. E pesquisadores tentam descobrir qual a temperatura limite o ser humano consegue aguentar. E isso é uma preocupação importante nesse momento, né? Que a gente tem falado tanto das ondas de calor, também do tempo seco. E essas ondas são cada vez mais frequentes e devem continuar frequentes nos próximos anos, em consequência do aumento, né, das emissões de gases de efeito estufa, das mudanças climáticas. E os efeitos e consequências no ser humano podem ser diversos, como o estresse por calor, que pode evoluir até mesmo para a insolação. Para falar mais sobre essas questões climáticas e a nossa saúde, a gente vai conversar agora com a Juliana Ramalho, que é professora do Instituto de Estudos Socioambientais aqui da Universidade Federal de Goiás. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda aqui no Conexões. Olá, Camila, boa tarde, professor Diego, é um prazer estar aqui com vocês. Juliana, gostaria que você se apresentasse para o nosso público cego de baixa visão com uma rápida descrição física. Ok, sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos. Ao fundo aqui, né, tem uma estante com livros e é isso. Bom, para a gente começar, professora, qual que é a relação, né, dessas mudanças climáticas, do calor, da seca para o nosso organismo? É possível mensurar quanto tempo a gente vai aguentar, né, dessas alterações e dessas consequências da ação humana? Tem vários, assim, a gente já vem estudando isso há muitos anos, só eu já pesquiso isso há mais de 20 anos, e os dados mostram que realmente o nosso limiar de estresse, ele está em torno aí de 35, 38 graus para o calor, né? A umidade do ar é em torno de 20%, 20, 18%, o nosso organismo já entra em situação de estresse. Mas em termos de temperatura, a partir dos 35, a gente já está numa situação de grande estresse. E fala-se muito das doenças respiratórias, mas há também um limiar de estresse que afeta o sistema cardiovascular e cerebrovascular. Então, a gente também fica mais suscetível aí a doenças do aparelho circulatório com esse calor excessivo. Quais são os sintomas, professora? Por exemplo, a gente sabe que provavelmente nos próximos meses a gente vai viver aqui em Goiânia temperaturas mais elevadas do que 35 graus, né? A gente sabe que provavelmente os próximos meses serão quentes ainda. Em outras cidades do país também, provavelmente calor elevado. Quais os sintomas eu posso ter se eu tiver consequências circulatórias, neurológicas por causa desse calor? Principalmente dor de cabeça, elevação da pressão arterial, então precisa ficar atento a esses sintomas. No caso, quando as chuvas chegarem, a elevação da umidade já ameniza um pouco a situação, mas tem que estar atento para esses sintomas, né? Principalmente dor de cabeça, ressecamento ali das vias aéreas, que também já sinaliza alguma coisa, e elevação de pressão arterial. Professora, as pesquisas que falam de mudanças climáticas apontam que a gente já está mais de 1 grau mais quente, né? A humanidade, de forma geral, o mundo, mais quente do que na era pré-industrial, antes da Revolução Industrial, né? Do desenvolvimento econômico como a gente conhece hoje. E a perspectiva é de que isso não melhore nos próximos anos, infelizmente, né? Pode chegar um ponto em que essas doenças causadas pelo calor aumentem, incidam mais na sociedade e pessoas morram mais por causa disso? Infelizmente, sim. Na verdade, em algumas localidades, a gente já vê um aumento da mortalidade, principalmente em crianças e idosos, causadas por ondas de calor. Então, a gente já tem algumas localidades, na Europa,
quando chega aquelas ondas de calor do verão, aqui no Brasil também. Então, a gente precisa ter, né, não só também dentro dessas faixas, mas também as pessoas que estão realizando atividades que ficam mais expostas. Então, trabalhadores da construção civil, limpeza urbana, pessoas que estão em situação de rua, a gente lembra deles muito no frio, mas nesse período agora do calor excessivo. Então, as pessoas que estão na rua ali, a gente já tem ali um aumento da taxa de hospitalização e de mortalidade em algumas situações de ondas de calor. E a tendência como você comentou, é piorar mesmo. Para a gente dar pelo menos um pouquinho de luz, né, no final da entrevista, quem sabe um pouquinho de esperança, né, professora, para a gente seguir nos próximos dias. O que é necessário fazer para evitar ter algum tipo de complicação de saúde por causa do calor? A gente sempre fala da hidratação, né, evitar se expor ao sol, mas o que mais que a gente pode fazer para tentar evitar que a gente tenha esses sintomas? Bom, se a gente puder realmente assim, evitar sair nesses horários, fazer esforço físico, caminhadas muito longas nesse período, principalmente nessa hora mais quente do dia, é bom, né? Então, assim, se a gente puder ficar em casa, quem puder trabalhar em home office é melhor, né? Ou então, né, vai para o trabalho, fica ali mais quieto, além da hidratação. Seria importante também que houvesse um plano aí dos órgãos gestores para a questão de jornada de trabalho, de pensar também de novo, vou voltar a falar desses trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente vai falar aqui da gente, que a gente pode evitar de sair no calor, evitar de fazer um exercício. Então, por favor, gente, o pessoal aí, né, que gosta de se exercitar, evite de ir correr na rua nos horários mais quentes, principalmente ao ar livre, em vias de circulação, porque está passando carro, aí você está respirando mais forte, e aí vai também inalar, né, a fumaça dos carros, a poeira da rua. Então, tentar evitar isso, né? A gente fala muito que o ar-condicionado faz mal porque resseca, mas em situação de fumaça, às vezes ele ele troca um pouco o ar do ambiente, então às vezes você pode compensar isso com um umidificador. Então, são ali algumas situações, mas se puder, se proteger mesmo. E acho que, se você me permitir também, a gente pensar um pouco na nossa cidade, a questão da arborização, isso melhoraria muito já a nossa qualidade de vida também, né? Porque tem coisas que nós, como pessoas, como indivíduos, podemos fazer, mas tem coisas que a gente depende aí do poder público, do planejamento urbano, das incorporadoras imobiliárias. Então, a gente pode cobrar um pouco isso também. E esse ano eleitoral, né, professora Juliana, importante para a gente avaliar as propostas de vereadores, propostas de candidatos a prefeito e prefeita, para saber se eles estão incluindo essas questões ambientais, né, de manutenção da cidade também nessa área, para a gente escolher os melhores candidatos, né? Obrigada, viu, professora Juliana? Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco sobre isso. Boa tarde, até mais. Até. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo depois dessa conversa com a professora Juliana Ramalho, que é aqui do IESA da UFG, que falou sobre os riscos, né, do calorão. Anotou as dicas, prestou atenção? É bom a gente sempre se manter com elas em mente para evitar passar mal nesse tempo seco e com calor. Bom, daqui a pouquinho a gente fala novamente sobre queimadas, agora as queimadas que aconteceram na Chapada dos Veadeiros. Também tem informação sobre Goiás, que é ultra conectado, viu? Nós somos o estado com maior conectividade, né, de pessoas, mais pessoas usando a internet em todo o Brasil. Então fica por aí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje e o assunto mais uma vez são as queimadas. O incêndio que atingiu a Chapada dos Veadeiros por quase uma semana destruiu mais de 10 mil hectares dentro e fora do parque, que fica em Alto Paraíso de Goiás, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O tamanho da área é equivalente à cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Bom, e ontem, o chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros informou que o incêndio foi controlado. Mas ainda existe um único foco sendo combatido,
que está em um local de difícil acesso, na região do Moinho. Mudando de assunto, o Ambulatório Municipal de Processo Transsexualizador, o Transviver, oferece atendimento gratuito e especializado para auxiliar pessoas na transexualização, aqui em Goiânia. Em apenas 3 meses de funcionamento, o espaço já acompanhou 54 pacientes. E ele oferece uma equipe multidisciplinar, que inclui endocrinologistas, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. O atendimento é realizado na UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Novo Mundo, entre as 7 horas da manhã às 7 horas da noite. O Transviver tem o objetivo de garantir um acompanhamento adequado e seguro durante a transição de gênero. Agora, falando de tecnologia, o uso da internet e do celular no Brasil aumentou significativamente nos últimos anos, principalmente com a inclusão digital de crianças e de idosos. E em Goiás, esse avanço foi um dos maiores do país, de acordo com o último censo do IBGE. Saiba mais informações na reportagem da Amanda Dutra. Entre televisão e celular, qual é indispensável? Celular, né? Eu escolhi o celular. Celular. Atualmente é difícil achar alguém que responderia diferente. É pelo telefone celular que a maioria das pessoas acessa a internet. Cerca de 98% dos brasileiros de 10 anos ou mais, para ser específica. Esse percentual foi apontado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. Além desses dados, o relatório mostra que a população idosa em contato com a internet teve um aumento considerável. A dona Gilca mesmo vê no celular um meio indispensável na sua rotina. Porque ele facilita a vida da gente, né? A gente às vezes faz tudo por ele, né? Um Pix, essas coisas assim. Em 2019, apenas 44,8% das pessoas com mais de 60 anos usavam a internet. Já em 2023, a proporção cresceu para 66%. Apesar da praticidade de acessar a rede, o seu Paulo se garante em ficar um dia sem usar o celular. Sim, até mais. Como? Não, basta você querer. Acho que basta você querer. Se você ficar bitolado ao celular, você fica condicionado àquilo e não é bom, né? Mas se o celular não é de uma precisão, né? É lógico que eu vou jogar um pouco, vou me divertir um pouco, mas não assim compulsoriamente. É por meio do aparelho que Dona Maria Júlia pode ter contato com parentes que moram a muitos quilômetros dela. Por isso, ficar um dia sem o celular seria um desafio. Não posso ficar. Até porque eu falo muito com meus irmãos, eu moro no Pará. Aí eu comunico muito com eles, né, no WhatsApp, então é muito necessário. Goiás é o estado com maior percentual de usuários de internet do país. No estado, cerca de 93% dos habitantes acima dos 10 anos de idade utilizam a internet. E segundo o professor Marco Severo, da UFG, esse aumento está relacionado tanto à boa infraestrutura digital de Goiás, quanto à maior familiaridade e acessibilidade com o celular, desde as crianças até os idosos. Então, uma proporção maior de pessoas hoje tem uma familiaridade com a tecnologia dentro do grupo de indivíduos que não utilizavam a internet comparado com o último levantamento. Essa é uma das questões que pode explicar esse aumento no uso. A segunda questão é com relação à infraestrutura. Então, a infraestrutura de acesso à internet ela vem aumentando cada vez mais e isso possibilita um acesso cada vez mais integrado. O fato de Goiás estar inserido nesse contexto eu diria que a própria infraestrutura do Estado, ela parece, eu não tenho dados detalhados, mas ela parece ser superior que outros estados do país, como, por exemplo, Nordeste e Norte. Bacana, né, a pesquisa? E o celular ajuda a gente aqui também no programa, viu? É por ele que eu fico ligada nas informações, caso o TP que eu leio dê algum problema. Agora, voltando a falar sobre saúde, o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG registra baixo estoque e, por isso, necessita com urgência de doações de sangue de qualquer tipo. De acordo com o HC, não é necessário agendar para fazer a doação.
E o horário de funcionamento do banco de sangue do Hospital das Clínicas é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 15 para 6 da noite, ou seja, 5h45. O banco de sangue fica na Primeira Avenida, no Hospital Universitário, no Hospital das Clínicas da UFG. Para finalizar, uma dica para quem é realizador audiovisual ou quer se aventurar nessa área. O período de inscrições para participar do Go Film Festival está aberto até o dia 9 de novembro. O festival estimula a criatividade e a produção cinematográfica por meio de um desafio: a produção de um curta-metragem em 24 horas. Os interessados podem produzir obras em ficção, animação ou documentário. Todos os filmes entregues no prazo vão concorrer a prêmios, por exemplo, de júri popular, melhor curta nacional, melhor curta internacional e outros prêmios. Para mais informações, para você que ficou interessado, é só acessar o Instagram, @GoFilmFestival, tudo junto, @GoFilmFestival. Bom, e se você quiser entrar em contato com a gente para dar uma sugestão, crítica ou então falar pra gente algo que você gosta do nosso programa, é só mandar uma mensagem no WhatsApp. Nosso número é 62991811406, como está aqui na tela. Além disso, você pode entrar em contato com a gente e também saber das novidades da programação por meio das redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Procura pela gente com TV UFG, já começa a seguir os nossos perfis. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e te convidando a estar aqui mais uma vez amanhã, meio-dia em ponto, na TV UFG. Tchau, tchau, até mais!